louvado. Abençoa as palavras, Senhor, aqui entoada, e receba, Senhor, o nosso culto em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Tem alguém que vai cantar? Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor, né? Se tomar o assento, pode tomar o assento. Glória a Deus. Nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos louvar o hino de número 77. 77. Glória a Deus. Aleluia. Pode começar? Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre como um lutador? Guarda um contato com teu Salvador. Guarda um contato com teu Salvador. Minha nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vivem muitos a penar, cujos corações transportam de pesar. Traz-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. Minha nuvem do mal não te cobrirá, pela senda alegre tu caminharás,
de Obreiros, e nós falamos sobre o Evangelho natural, o Evangelho na vida de pessoas comuns, mas com um propósito sobrenatural. E falar Evangelho com pessoas comuns, eu estou com 2 harpas cristãs. Olha, 2 harpas cristãs. Você percebe que na penúltima estrofe eu tentei segurar um pouquinho por uma dúvida, né? Olha, eu vou ler a estrofe 3. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa Cristo em ti ver, guarda o contato com o supremo ser, né? Olha agora a outra terceira estrofe da harpa cristã. Olha lá. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer, que o mundo possa sempre te ver, guarda o contato com o Supremo Senhor. O que vocês acham que é isso aqui? Vocês veem que um é Supremo Ser e o outro é Supremo Senhor. Eu vou explicar em palavras claras, vamos trocar em miúdos vocês. Uma é comprada na conta de sarjeta e o outro é comprada da própria livraria. É o piratarismo na vida da igreja. Irmão, quando você for comprar alguma coisa, por gentileza, não compra coisa pirata. Procure comprar coisas com valores reais. Quantos estão entendendo o propósito disso? Porque é propósito de Deus, não é sim ou não? Nós não podemos estar fazendo de qualquer jeito, de qualquer maneira. Amém? Amém. Eu sei que o pastor tem hora que o pastor pega muito no pé. Até crente que vai escolher pegar uma roupa, uma coisa, procura comprar, irmão, as coisas certas. Porque uma vez que você investe na pirataria, vai tirar muitas das vezes o sustento de pessoas que estão trabalhando sério, firmas que pagam imposto, não é isso? E não emprega ninguém com salário fechado, aí infelizmente vai trabalhar torta direita. Dá uma olhada aí se tem outras harpas aí para distribuir, dá para o irmão Manuel também. Glória a Deus. Vamos cantar mais um hino? A igreja quer pedir mais um hino? Qual é o número, pastor? 526. Eu convido a pastora Adileia para vir cantar aqui também. Qual que é a outra? Vocês querem? Nós vimos já? Apesar que vocês são mais fáceis do que eu, né? Não, mas eu acho que é outro hino. Vamos cantar o Glorioso És Tu? Senhor meu Deus. Vamos cantar o Glorioso És Tu? Vamos cantar o 511 e depois vamos cantar esse 526. Esse aí então. Então vamos. O pedido dela sempre são a ordem. Aleluia. Tem pastora Adileia, louvar o Senhor. Ô glória. Preste muita atenção. Deus forte, Deus de maravilha. Enquanto vai louvando, nós vamos adorando ao Senhor com glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. As mãos para o Senhor Jesus. Amém. Vamos adorando ao Senhor. Com o hino de número 526. E eu falo até para você que tem nos assistido pela live. Não fique só assistindo, não. Pega aí a sua harpa e vamos adorar ao Senhor. Porque o nosso Deus está presente em todos os lugares. Aleluias. Vem dormir.
Soltem a voz aí. Ajudem eu a cantar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus, aleluias. Louvado é o nome do nosso Deus. Glorioso Deus, que estás no
Glória a Deus. Aleluia. Louvado e agradecido ao nome de Jesus. Vamos ler a palavra do Senhor. Você que trouxe a sua Bíblia, nós vamos ler o versículo capítulo 6 de João. João, discípulo de Jesus. Glória a Deus. Capítulo 6, do verso 22. João, capítulo 6. Glórias a Deus. Aleluia. Aleluia. Vamos ler do 26 em diante. Do 26. Vamos ler até o versículo 51. Ok? Vamos fazer uma dinâmica aí. E Jesus respondeu e disse: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão que vos saciaste. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Glória a Deus. Disse-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é essa, que creais naquele que lhe enviou. E diz-lhe, pois, que sinais, pois, fazes tu para que vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhe, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E diz-lhe, pois, Jesus: dai-nos sempre deste pão. E Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, e contudo não creste. Tu que o Pai dá, terás, E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas o que ressuscita no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, Portanto, a vontade daquele que enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram: eu sou o pão que desceu do céu. Ele dizia: não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse: não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas:
a não ser aquele que é de Deus. Esse tem visto o Pai. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o que eu quero é a minha carne, que eu darei Pela vida do mundo. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer agora a oração intercessória, a oração da fé. Glória a Deus. Vamos continuar orando em favor do irmão Nelson. Vamos continuar orando em favor do irmão Nelson. A irmã Roseli. Família do pastor Lando Matias que está enlutado. Vamos continuar orando em favor dos irmãos que ainda não chegaram. Irmã Eliane, irmã Rayane, que está no processo aí do Covid. Pastor Joselito. Júnior. Irmão, vamos orar uns pelos outros. Vamos continuar orando em favor de cada membro desta igreja, cada obreiro desta igreja. Irmão Crescêncio, que está lá na live, possivelmente, né? Vamos estar orando por todos em nome de Jesus. Vamos orar? Levanta as suas mãos para o céu. Deus eterno, é nesta hora, nesta noite que eu me coloco, Senhor, ao teu santuário, para fazer, Senhor, segundo o teu querer e segundo a tua vontade, Senhor. Manifesta o teu poder, Senhor, na vida dos nossos irmãos. Venha fazer a tua grandeza, Senhor. Venha operar maravilha. Faça sinais e prodígios, Senhor, sobre cada um, ó Pai. Jesus querido, vai, Senhor, naquele hospital agora, Senhor, e venha fazendo, Senhor, o milagre, Senhor. Jesus querido, vai ao encontro dessas vidas, ó Pai. Aleluia, vai de encontro com o milagre, Senhor, essas famílias, Senhor. Ó Deus de poder, cada pessoa que está com Covid, Senhor, essas pessoas que estão, Senhor, enfermas, essas pessoas que estão com problema nos lares, problema sentimental, problema financeiro, problema conjugal, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos, Senhor, essas maravilhas sobre cada vida, Senhor. Aqueles que estão, Senhor, sobre os olhos da medicina, Senhor. Jesus querido, dá, Senhor, entendimento para que a medicina possa, Senhor, entender e compreender, Senhor, qual é a causa, o que é necessário para o grande milagre. É em nome de Jesus que nós te agradecemos, ó Deus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Aleluia. Saudamos os irmãos do Pai, Senhor. Quem quiser sentar, pode sentar. Quem quiser permanecer em pé, pode permanecer em pé. Nós vamos estar louvando um hino que fala sobre essa passagem que nós acabamos de ler. Depois de Jesus falar que Ele era o pão da vida, muitos foram embora. Então os discípulos começaram a perguntar a Jesus, falar para Jesus: Jesus, o povo está indo embora,
irmão, pode aplaudir. Mas Jesus pode. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Tem alguém que tem uma bênção para contar? Glória a Deus. Vou abrir poucas oportunidades hoje por causa da ceia. Amém? Hoje eu quero agradecer a Deus e quero agradecer também ao meu amigo, irmão José. Perdão, irmão José é o patrão. Irmão Manuel. Quero agradecer ao meu amigo, irmão Manuel, que alguns dias eu estava lá conversando com ele, lá na Coponier. E ele chega para mim: pastor, que dia que é a ceia lá? Aí eu falei: olha, sempre é o segundo sábado. Quando for, o senhor me avisa que eu vou fazer um pãozinho para a ceia. Ele é padeiro, né? Aleluia. E eu falei: que bênção, né? Eu falei: eu aceito o pãozinho, mas se o senhor for lá também, se o senhor estiver lá comigo, né, participando comigo da grande cerimônia. Ele falou: vou sim. E hoje ele está aqui. E hoje ele trouxe aí, ó, irmão, olha que mesa bonita, né? Tem um ali, irmão. Tem um ali que é igual aquele pregador da internet, né? Tem um ali que está, né? Eu vi esse negócio de vídeos curtos. O camarada está pregando aqui, pega o pão falso ali, ó. Cadê, irmã Kelly? Mostra qual que é o pão verdadeiro aí, irmã Kelly. O verdadeiro, não, pega o que só tem um que é. Não. Isso, tira aí agora da mesa, deixa os irmãos verem. Isso, olha aí, tá vendo? Olha que pão, todos esses pães aí foi abençoado pelo irmão Manuel. Ele falou para minha esposa, que foi minha esposa que foi buscar, falou: olha que o patrão dele e a patroa também ajudaram ele lá na confecção, né? Glória a Deus pela vida deles. Eu gostaria, irmão, que a igreja se colocasse de pé e vai fazer uma oração especial em favor dessas 3 pessoas. Glória a Deus. É claro que vai estar incluído toda a família, filhos, netos, todos vão estar incluídos para que Deus venha abençoar. Amém? Vamos orar? Quantos é grato a Deus pela vida do irmão Manuel? Glória a Deus. Irmãos, vocês vão ficar só olhando. Aleluia. Ele é de casa já, viu? Glória a Deus. Aleluia. Pai, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, te dando graças, Senhor, por essa voluntariedade, Senhor, por esse dia especial, para nós estarmos chegando, Senhor, diante da tua casa, Senhor. O nosso irmão Manuel, Senhor, que tem o dom, Senhor, de padeiro, Senhor. Jesus querido, esse dom que a qual o Senhor deu, Ele quis honrar, Senhor, a tua casa nesta noite, Senhor, com os dons, Senhor, com a profissão que a qual o Senhor tem dado, Senhor, e tem sido, Senhor, a profissão abençoadora do seu lar. E é em nome de Jesus que eu peço, Senhor, em favor da vida dele, Senhor, aleluia, as tuas bênçãos longânimas, Senhor, que o Senhor possa dar saúde, paz, alegria, não só para ele, Senhor, mas para todos as famílias, familiares, Senhor, do teu filho, Pai, em nome de Jesus. Também agradeço, Senhor, pelos patrões, Senhor, daquela empresa, para que o Senhor venha prosperar cada dia mais, em nome de Jesus. Só que ele se quer confirmar comigo, diz amém. Amém. Oh, glória, aleluia. Ele é bem-vindo nessa casa? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. A sua presença nos fortalece. Amém. Amém. Glória a Deus. O senhor é bem-vindo, irmão Manuel. Deus abençoe, viu? Glória a Deus. Fique à vontade. A casa é sua. É a última vez que nós apresentamos, tá? Amém. Glória a Deus. Está falando que foi de muito coração, bom coração. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E tenho certeza que Deus, esse gesto gentil para a casa do Pai, pode ter certeza que Deus vai abrir as portas sobre a sua casa em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de ouvir uma saudação do diácono Daniel. Glória a Deus. Bem rápido, irmão Daniel. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com
Depois disso me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam águas de debaixo do umbral da casa, para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas iam de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez andar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Amém? Essa é uma passagem muito conhecida de Ezequiel, a qual o Senhor faz com que Ezequiel ele tem uma visão. E nessa visão o anjo leva ele até o rio e começa a medir. A cada 1000 côvados que ele media, que era mais ou menos 500 metros, o anjo chamava Ezequiel para ir até a direção do anjo. E ele faz isso por 4 vezes. A primeira vez bate nos tornozelos, a segunda vez nos joelhos, a terceira vez bate mais ou menos nos ombros, e depois já são águas que já não conseguem mais passar se não for a nada. E uma coisa que eu observo é que a nossa vida tem que ser dessa maneira. Em todo tempo o Senhor está falando: ei, se aprofunda mais, ei, me busca mais, ei, ora mais, se consagra mais, leia mais a Bíblia, venha ter mais comunhão e intimidade comigo. Por quê? Porque muitas das vezes nós estamos acostumados a viver no raso. Só que o Senhor, Ele tem coisas muito mais grandes, muito mais profundas do que a gente pensa, do que a gente imagina. Tem uma frase que um pregador fala que eu gosto, que ele fala assim: quando é em questão de buscar a Deus, você tem que vir correndo. Se você não consegue vir correndo, vem andando. Se você não consegue andar, vem de joelho. Se você não consegue vir de joelho, vem se arrastando. Se você não consegue se arrastar, mostra para Deus, levanta a mão, dá um grito e mostra para Ele que você quer, porque o Senhor tem poder e tem possibilidade de fazer com que você saia com forças, como se tivesse asas, renovado, com forças para ir muito mais além do que o que você pensa ou você imagina. Mas para Deus fazer, primeiro você tem que mostrar que você quer, porque Deus jamais vai fazer algo que você não queira. Você quer ver algo diferente em sua vida? Você quer ver coisas diferentes em sua vida? Então faça para Deus muito mais do que o que você pode, porque as suas forças às vezes chegam no limite. Mas quando você fala: Senhor, mesmo no meu limite, eu estou aqui, Deus ele pega e fala: filho, calma, que eu tenho forças para te dar, eu tenho forças para te renovar, e esse ainda não é o fim. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Glória a Deus. Curva suas cabeças. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, mais um dia nós estamos diante da Tua presença. Eu estou aqui, Senhor, já ouvimos a Tua palavra, já ouvimos, Senhor, palavras, já ouvimos louvores, Senhor, já falamos com o Senhor. E agora, Senhor, queremos ouvir a Tua voz, Senhor, ao nosso coração. Manifesta o Teu poder, Senhor, através da palavra. Venha, Senhor, revelar, Senhor, a Tua palavra, Senhor, aos nossos corações, em nome de Jesus, para que a Tua palavra, Senhor, possa ficar gravada em nosso coração e sirva para a vida, uma vida abundante, Senhor, e uma vida eterna, em nome de Jesus. Amém? Amado, versículo 26, que a qual nós lemos no capítulo 6 de João, Jesus respondendo disse: na verdade vos digo que buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vós saciastes.
Nós começamos por esta palavra de Jesus. E quando nós vamos entender esta passagem, ela vem posterior da passagem da multiplicação de pães e peixes, aonde Jesus passa o mar da Galileia e aonde Jesus encontra um lugar chamado Tiberíades uma grande multidão, porque os seus sinais eram notórios. O que Jesus fazia era de grande visibilidade, todo mundo enxergava. E a Bíblia diz que ele operava sinais sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou ali com os seus discípulos, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse: Filipe, onde compraremos pão para esse comer? O que eu quero trazer nesta palavra de antemão é que Jesus teve sempre preocupação de receber a multidão. Fala comigo, glória a Deus. Jesus sempre tinha alegria de receber pessoas. Você pode falar glória a Deus? Jesus tinha sempre alegria de receber famílias. Porém, uma coisa que Jesus nunca deixou é as famílias desprotegidas. Hoje aí inventa-se no meio político tanto auxílio. É zero fome, agora é auxílio, era auxílio família, agora é Brasil, não sei o que e tal. E na verdade Jesus sempre procurou dar antecipado nesse negócio de não querer fome diante das suas multidão, das pessoas que ia ter com ele. E a Bíblia diz que Jesus então pergunta para Filipe aonde é que vai comprar pão para essas pessoas comerem. Porque a preocupação do mestre, irmão Manuel, era dar alimento para a multidão. Jesus nunca teve prazer em reunir as pessoas e as pessoas ficarem com as suas barrigas vazias, desprotegidas. Jesus sempre preocupou com o alimento. E é bem verdade que Jesus preocupa com o alimento, mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Jesus pergunta: onde é que tem lugar para nós comprar? Onde é que nós vamos comprar? Então ele pergunta porque ele sabia que não tinha lugar de compra. Ele sabia que a padaria do céu, viu? A padaria do céu é que iria operar o grande milagre naquele dia. E é isso que é importante nós lembrarmos na participação de hoje. Hoje é o dia do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Hoje é o dia de nós cearmos e participarmos em memória dele até que venha nos buscar. A Bíblia diz que um dia ele vai voltar e vai levar-nos consigo. A Bíblia diz que ele vai nos cear, ele vai nos servir uma grande ceia e ele vai também nos galardoar. Você pode dar glória a Deus por isso? Porque você vai ser galardoado por Cristo e o próprio Jesus vai te servir numa grande ceia. Você pode glorificar e exaltar o nome do Senhor. Então diz a palavra que ele percebe
que a multidão vinha, mas a preocupação dele era: o que eu vou dar de comer para essa grande multidão? Irmã, quando você faz uma festa, você faz festa para deixar os convidados como? Você quer seus convidados todos satisfeitos? E na reunião que Jesus se encontra, você acha que Ele quer deixar você com sede? Você acha que Ele quer deixar você com fome? Você acha que Ele quer deixar você sedento? Querendo, eu estou passando fome, estou necessitado? Não, o Senhor quer suprir as suas necessidades. Aí a palavra de Deus disse que Filipe responde: 200 dinheiros de pão não me bastará para cada um deles tome um pouco. Ou seja, 200 dinheiro de pão é como se você falasse 200 dias de trabalho. Naquela época, 200 denários era como se fosse 200 dias de trabalho. Então 200 dias de trabalho não vai ser suficiente para alimentar a tamanha multidão. Aí Jesus, na verdade, Jesus, eu acho que já estava ligado na farinha de trigo celestial, não sei se assim eu posso dizer, né? Os ingredientes para o pão que precisava executar naquele dia. E Filipe não estava entendendo. Filipe, Senhor, 200 dinheiros não vai ser suficiente para todas essas pessoas. Porém, irmão, que Jesus vai operar, aleluia, na minha e na sua vida, muitas das vezes Ele não está contando com a sua condição financeira. Ele não está contando se você tem ou se você não tem. Verdade é, irmã, que muitas das horas nós ficamos apreensivos por não compreender o propósito de Deus. Aí a palavra de Deus disse que lá no meio, um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso no meio de tanta gente? Sabe que tem horas da nossa vida, nós estamos até esperando, sabemos em quem estamos servindo, sabemos com quem estamos, parece que a nossa fé está lá embaixo. Nós não temos fé para dizer: não, esses 5 pães e 2 peixinhos vai servir para servir a multidão, porque eu sei que essa quantidade não dá para servir a multidão. Acontece isso, irmão, na dona de casa, no lar. Quando chega um pouquinho de visita a mais e você não está preparada para receber tantas visitas, aí você tem que pôr um pouquinho de água no feijão, né? Eu lembro da minha mãe tinha uma técnica da farinha. Ela punha uma água com farinha no feijão, engrossava o caldo e o negócio fluía e dava o negócio para todo mundo. Tinha hora que ela inventava uns bolinhos, irmão, com farinha, o ovo, e misturava e rendia ali os pratos, rendia as misturas, porque não estava esperando aquela quantidade de pessoas. Eu acredito que na sua casa acontece isso também. A hora que chega alguém, você não está esperando, e você, irmão, tem gratidão porque aquelas pessoas teve alegria de ter lá te visitar, e você quer servir da melhor forma, e muitas das vezes você não está esperando. O que é tanta? O que é 5 pães? O que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Tem hora que é hora de clamar a Pai. Filipe não estava entendendo, André não estava entendendo, Pedro não estava entendendo, os discípulos não estavam entendendo o milagre. Porém, irmão, quando Jesus quer operar o milagre, ele não depende da circunstância. Você vai, canta lá.
O milagre de Deus para a sua vida, para a sua família, não depende da circunstância lógica que a qual você está vivendo hoje. Pode até ser que na sua casa está lá os 5 pães e 2 peixinhos. E o que é isso para o mês inteiro? O que é isso para uma vida? Mas pode ter certeza que Jesus, aleluia, Ele está de encontro com você e de encontro com a sua casa, aleluia. Oh, aleluia, o importante é nós trazermos, aleluia, a nossa participação ao Senhor. Aqui está um rapaz que tem aqui 5 pães e 2 peixinhos. Trouxe o rapaz. Mas o que é isso, né, Senhor? Eu trouxe porque ele está aí no meio da multidão. Aí o Senhor manda sentar em grupinho. Senta aí. Manda sentar os homens aí. Senta aí nessa grama aí. Senta nessa relva aí. Pois o número era quase de 5.000 homens. A Bíblia diz que eles começam, se assentaram, e Jesus tomou o pão e, havendo dado graça, repartiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente todos os peixes quanto eles queriam. E quando estava saciado, disse ao discípulo: recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se. Aqui está uma aula, um ensinamento que alimento não se deve se perder. Tem finalidade. E a palavra de Deus vai dizer para nós aqui que Jesus dá graça simplesmente ao pão e começa a servir. Mas de igual modo os peixes também, irmão. Muitas vezes nós falamos só do pão e esquece dos peixinhos. Os peixinhos também tinha quanto? 2. Você vê que nós somos sempre pela maioria. A gente sempre fala do pão, sim ou não? Sempre nós falamos do pão, mas esquecemos que era somente 2 peixinhos. Mas sabe qual que era o acontecimento, irmão, do peixinho? O peixinho se multiplicava de acordo com a necessidade, porque nem todo mundo comia peixe. Por isso que não é muito ventilado para todo mundo, irmão. Por quê? Porque ia de acordo com a necessidade. Opa, eu como peixe, então pode comer aqui, irmão. Eu quero mais um, então toma aqui, irmão. E o milagre ia acontecendo. Ô, irmão, a gente que somos da forma física, nós olhamos o que é 5 pães e 2 peixinhos para quase 5.000 pessoas. Não era nada. Mas Jesus operou milagre naquele dia e quase 5.000 pessoas se alimentaram daquele pão. Ô, irmão, pode ser que Filipe não estava entendendo o trabalhar do Senhor. Jesus pergunta para Filipe: aonde é a padaria que nós vamos comprar? Aonde é que nós vamos arrumar? Filipe: Senhor, se nós tivéssemos 200 denários não ia dar certo para nós comprar tantos, porque não ia dar para tanta gente, é muita gente. É bem verdade que todas as horas que nós deparamos, que é a hora da fé surtir efeito, as indagações aparecem sobre a nossa vida. O porquê, para quê? Será que vai dar certo? Será que se eu investir o negócio vai dar? Ou então a primeira coisa que nós precisamos entender é de que lado que nós estamos. Nós estamos do lado do Mestre Senhor Jesus, aleluia. E quem está do lado do Mestre Senhor Jesus, o milagre sempre acontece, aleluia. Vocês estão entendendo a palavra de Deus nesta noite? Pode até ser que você está aqui hoje por uma causa. Você tem uma causa que está insolucionável. Talvez pode ser financeira, talvez pode ser saúde, talvez pode ser ato conjugal. O que é, Senhor? Esta palavra para o tamanho do meu problema. Mas pode ter certeza, aleluia, se você tomar pela fé nesta noite, aleluia.
pão vai nos saciar, aleluia, e um milagre vai acontecer para a glória do Pai, aleluia. E aqui, irmãos, os discípulos servem todos eles, aqueles montes que estavam sentados ali naquela relva, naquela grama, serve todo, e a Bíblia diz que sobra ainda alguns cestos. Sobra alguns cestos, e Jesus manda recolher. No versículo 13 vai dizer assim: recolheram, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, sobrejaram o que havia comido. Então sobraram quantos cestos? 12. Quantos discípulos ele tinha? Irmão, não estou dizendo que é, mas possivelmente Jesus falou com os discípulos: olha, você me serviu até agora você vai levar pão para sua casa. Você me serviu, agora cada um de vocês tem um cesto para levar para sua casa. E a bênção, irmão, do servo de Deus, ela sempre é duradoura. Ela não é nunca uma medida só para ele, sempre é uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Ele sempre tem para abençoar. Possivelmente, irmão, os discípulos chegam em casa, o vizinho fica sabendo. Possivelmente em tempo de crise, alguém fica sabendo que na casa do discípulo Pedro tinha pão, tinha um cesto de pão. Aquelas crianças, irmão, a abelhuda, olha lá na casa do irmão Pedro, tem pão. Possivelmente, irmão, lá também tiveram alimento para aqueles. Porém, o pão tinha um sabor como, irmão, vou ser sincero com os irmãos, eu estou aqui sentindo o cheiro desse pão do irmão Manuel aqui, e está difícil ministrar sobre. A pastora Dilé até conversou comigo aqui, ó, o cheiro do pão está vindo aqui. Agora você imagina, irmão, se um padeiro profissional de muitos anos, quantos anos de profissão, Manuel? 50 anos? Misericórdia. Se um padeiro de 50 anos, aleluia, ele faz o pão e o cheiro do pão chega aqui, irmão, que dá vontade da água na boca. Depois, daqui a pouco, os irmãos vão participar deste pão. Agora imagina, aleluia, o milagre do Senhor Jesus, um padeiro especial, o Senhor Jesus operando milagre, fazendo prodígio naquele dia, aquele sabor, aleluia, do milagre. O sabor de milagre sempre é um sabor diferenciado, aleluia, sempre algum gostinho, aleluia, fica, porque há quem diz que o melhor alimento é quando você está com fome, né? Tem pessoas que falam que a melhor tempero é a barriga vazia, mas eu discordo, irmão. O melhor tempero, aleluia, está na mão de quem sabe, porque quem está com fome come até pedra e diz que está saboroso, viu, irmão? Diz que está saboroso. Eu conheço pessoas que uma vez ele estava temperando um arroz e ele disse: eu estou com muita fome, e ele pegou e jogou um sal por cima, só um sal. E daqui a pouco ele falou: esse arroz está com gosto de carne. Eu falei: só se for para você. Mas por quê, irmão? Porque ele estava com fome. Ele estava com fome. Por quê, irmão? Agora, quando é no cenário celestial, as coisas acontecem diferente. Quando chegou no outro dia, quem estava lá? Eles começam a procurar: cadê aquele Jesus que operou aquele milagre dos pães? Vamos de novo, vamos atrás dele. Vamos atrás desse Jesus, porque ele nos deu pão ontem. Pode ser que esse pão vai dar hoje de novo. O negócio estava bom, hein? O negócio estava bom, eu vou voltar. Você já comprou algum alimento que você gostou e deu vontade de você voltar no mesmo lugar para comprar e você não mudar de endereço? Já aconteceu com você? Aconteceu, pode ter certeza que já aconteceu no cenário também daqueles dias, quando eles foram ter com Jesus, de graça, irmão, boquinha livre, como diz assim, boquinha livre, ter com Jesus, ainda mais comer do melhor que estava dando naquele dia. Ô irmão, eles foram atrás de Jesus, porém Jesus já sabia qual era a intenção do coração deles. Jesus olha para eles e fala: vocês não estão aqui por causa do pão, vocês estão aqui atrás por causa do pão que perece.
Você está aqui por causa do seu ego pessoal. E aqui eu quero dar um tópico nessa mensagem ao seu coração. Quantas das vezes, irmão, nós vamos buscar ao Senhor porque nós temos interesses? Nós buscamos ao Senhor porque queremos que o Senhor enche a nossa barriga, que nos satisfaz. Que o Senhor me dê um carro novo, uma casa nova, e queremos simplesmente por coisas que perecíveis. Mas o Senhor Jesus, nesta noite, aleluia, Ele nos chama, não é para trabalhar por pão que perece, não, irmão, aleluia, é trabalhar, aleluia, para um pão que dura uma vida eterna, aleluia. O Senhor quer saciar a sua fome, não só, aleluia, de hoje, mas quer saciar a fome eterna, aleluia. Você está entendendo a palavra do Senhor? Tem gente que se mata a trabalhar e não ganha nada. Tem gente que trabalha e não vê o fruto do seu trabalho. Por quê? Está atrás da comida que perece. Esta noite, aleluia, nós viemos aqui atrás de uma comida que traz vida, que traz para a vida eterna. Pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai este o selou. Jesus fala isso abertamente aos seus discípulos, que é essas pessoas que vai ter com ele. E Jesus, aí eles perguntam para Jesus: o que pois faremos para executar esta obra de Deus? Aí Jesus responde, Jesus responde e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Para. Nós estamos falando de quem? Nós estamos falando de quem? Jesus. E havia dúvida quem era Jesus. Por quê? Jesus, nós lemos no contexto aqui, e eles perguntam: não é esse aí o filho de José, a qual nós conhecemos? Porque Jesus era uma pessoa, embora uma pessoa comum, mas tinha um ministério celestial. Ele tinha uma função comum como filho de José, mas estava nele, aleluia, a fórmula do verdadeiro Filho de Deus, aleluia. E Jesus fala assim: então a obra de Deus não é você simplesmente, é você crer que eu sou o Filho de Deus. Em outras palavras, não está bem nesse texto, mas Jesus está dizendo assim: olha, é essa que creais naquele que me enviou. Quem enviou? Enviou Jesus para quê, irmão? Para ser o Messias. Ele é o Messias da sua vida? Ele é o Messias da sua história? Ele é o Messias da sua casa? Aleluia, Jesus veio, irmão. Ele veio para cumprir o propósito de Deus. E na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Interessante que Jesus aqui nesse momento, Jesus não está falando do pão que ele multiplicou. Jesus não está falando do pão que multiplicou, mas Jesus está dizendo aqui: olha, meu Pai dá a vocês o verdadeiro pão do céu, aleluia. Quem é o verdadeiro pão do céu, aleluia? Você pode dizer Jesus? Quem é o verdadeiro pão do céu? Aleluia, Jesus é o alimento que nós precisamos, aleluia. E nesta noite nós vamos alimentar o corpo e do sangue do Senhor Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que quem come da minha carne e bebe do meu sangue, aleluia, tem parte comigo e eu com ele, aleluia. Oi, irmão, Jesus é o pão vivo que desceu do céu.
se eu der desse pão, nunca mais você vai morrer. Aleluia. Se eu der desse pão, irmão Ronaldo, você vai viver eternamente. Aleluia. Olha aí, irmão, o propósito de Jesus, ele não estava mostrando mais do pão que perece, ele estava falando do pão que poderia dar vida e vida com abundância. Aleluia. Eu sou o pão da vida, e quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Aleluia. Mas olha o que Jesus disse no versículo 36. Mas já vos disse que também vos me viste, contudo não creste. Eles estavam vendo quem? Jesus. Eles estavam vendo o pão da vida, porém eles não estavam acreditando. Lembra lá de Filipe? Filipe olhando para Jesus: o que é, Jesus? Esses 5 pães com tamanho de multidão. Ô irmão, tem crente que está na casa do Pai, aleluia, sabendo que veio buscar a resposta de Deus, sabendo que Deus tem a resposta para ele. Se ele sair daqui convicto, crendo, aleluia, vai receber, aleluia, a porção que veio buscar, aleluia. Mas porém tinha gente ali vendo Jesus, porém não estava crendo. E você nessa noite, você não está vendo, mas eu tenho certeza que você está crendo, aleluia. Só o que está crendo glorifique e exalte o nome do Senhor. Olha, irmão, tudo que o Pai me dá, tudo que o Pai me dá virá a mim. Oi, irmão, se eu fosse você, eu glorificava já. Olha o que Jesus está dizendo: tudo que o Pai me dá virá a mim. Você está aqui, irmão. Você está aqui, você veio aqui por causa de quem? Você veio, então qual foi o motivo que você veio? Então, todos que o Pai me dá virá a mim. Você é de quem então? Jesus, aleluia. Você veio por causa de Jesus, porque você, aleluia. Olha, vou até usar uma palavra aqui: você foi um presente de Deus a Jesus, aleluia. E você está aqui, irmão, porque Jesus te trouxe aqui, aleluia. O Pai te trouxe aqui, aleluia. E você veio, aleluia, porque você é de Jesus, aleluia. Olha o que Jesus vai dizer: e o que vem a mim, e o que vem a mim, e o que vem a mim, carai, se decanta lá, o que vem a mim de maneira nenhuma eu lançarei fora. Sabe o que está dizendo esse texto? Aleluia, que pode ter, aleluia, todos os seus defeitos, pode ter todos os seus problemas, pode ter todas as suas pobrezas, as suas angústias, todos os seus sentimentos, aleluia. Jesus te disse nessa noite que Ele não vai te lançar fora, aleluia. Essa é a palavra de Jesus para a sua vida nesta noite, aleluia. Jesus não vai te lançar fora, aleluia, porque tem propósito de Deus, aleluia, na sua vida. Aleluia, tudo que vem é presente de Deus, tudo que vem a Jesus é presente de Deus. E tudo que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então quem vem a Jesus, mas é um bêbado, ele entrou na igreja bêbado. Irmão, foi Jesus, foi Deus que trouxe ele aqui para virar Jesus, aleluia. E Jesus disse que de maneira nenhuma eu lanço fora. Pode ser uma pessoa problemática, aleluia. Pode ser uma pessoa com defeitos mentais. Olha aqui, irmão, pode ter pessoas com qualquer quadro clínico. Mas a sociedade me detesta. Mas Jesus não. Jesus fala que de maneira nenhuma lança você fora. Você pode glorificar o Senhor? Oh, irmão, porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca.
Olha, não é vontade de Deus para você abandonar, não, viu? A vontade de Deus é que você persiste. Ah, pastor, mas eu quero desistir. A vontade de Deus não é que você desanime, é que você prossiga, aleluia, porque você, aleluia, é de Deus, você é de Jesus, aleluia. E a Bíblia diz que a vontade do Pai que me enviou é essa, que nenhum dos que aqueles que me deu se perca, mas se ressuscita no último dia. Portanto, a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No versículo 43 vai dizer assim: não murmurei entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, irmão, olha aqui comigo. Ninguém que vem buscar a Jesus vem por conta própria. Você veio porque o Pai te trouxe. Ô irmão, mas eu queria fazer outra coisa, mas o Pai te segurou na mão e falou: vamos lá, aleluia, porque você é de Jesus, aleluia. Jesus, aleluia, Ele não vai te lançar fora, aleluia. E está escrito nos profetas que serão todos ensinados por Deus, porque tanto todo aquele que o Pai me enviou, aprendeu e vem a mim. Opa! Se aprendeu com o Pai, virá a Jesus. Já apareceu na igreja, irmão, veio trazido pelo Pai. Quantos então que tem certeza que foi o Pai que te trouxe nessa noite? Olha, irmão, coisa gratificante. O Pai te trouxe para você participar do corpo e do sangue de Jesus, aleluia. Para quê, irmão? Para você ter parte com Ele, aleluia. E de maneira nenhuma Ele vai te lançar fora, aleluia. Na verdade, vos digo que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem é o pão vivo? Quem é o pão vivo? Quem te trouxe aqui? Aleluia. O Pai te trouxe aqui para você comer do pão vivo. Aleluia. Aleluia. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Qual é a representatividade deste corpo, deste pão que está aqui, aleluia, nesta mesa? Não é o corpo do sangue, não é o corpo do Senhor Jesus, que Ele deu gravado nas cruzes do Calvário, para quê, irmão? Para que resgatasse a nossa vida, para que nos tirasse da escravidão do pecado, e para dizer para o nosso adversário: olha aqui, adversário, ó inimigo do irmão, de cada irmão, de cada irmã, olha aqui, você não tem mais o que acusar eles, porque eu perdi, aleluia, eu padeci a minha carne em favor deles, e dei também o meu sangue em prol da vida deles, aleluia. O Senhor redimiu, o Senhor comprou a sua vida. Por quê, irmão? Porque todos aqueles que a qual o Pai traz, de maneira nenhuma o Senhor vai lançar fora, aleluia. Você e a sua família é de Deus, aleluia. Quantos podem receber essa palavra em nome de Jesus, aleluia? Aleluia. Saia convicto daqui. Nós vamos participar agora, o obreiro vai higienizar as mãos. Glória a Deus. E nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Esse corpo que foi vertido em prol do mundo. E a Bíblia diz que quem come da minha carne tem a vida eterna.
E a vida eterna é crer, irmão, que nós vamos ceiar com o Senhor Jesus Cristo na glória, aleluia. Nós vamos viver uma eternidade com o Senhor, aleluia. Aqui só um pedacinho, mas lá naquele dia, como vai ser glorioso, irmão Ronaldo, participar pelas próprias mãos do, aleluia, do Senhor Jesus, aleluia. Aqui nesta noite, nós vamos participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, ele vai dizer que eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso todas as vezes em memória de mim, até que eu venha. A promessa do Senhor não é só hoje, irmão. A promessa do Senhor é o mês que vem, no outro mês, até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto estão entendendo? Aleluia. Nós vamos participar do corpo. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia diz que é para nós participar em memória do Senhor. Todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer esse pão e esse cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. E nós vamos participar. Pastor, quem pode participar desse corpo e desse sangue? Quem pode participar? Eu vou dizer. Pode ser que você até, muitos não entendam o que o pastor vai falar. Todos podem participar. Todos podem participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Mas a Bíblia diz que é para o homem fazer o quê? Examinar. Quem é que tem que examinar? É o pastor que vai examinar você? Não. Cada um faz uma autoanálise no seu corpo, na sua vida, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Aqui a nossa igreja tem o costume de nós, depois do batismo, a igreja Assembleia de Deus tem o costume depois do batismo, só participar depois do batismo. E eu já dei ceia para pessoas que não era batizado e participava do corpo do sangue do Senhor Jesus. Por quê, irmão? Porque estava bem claro, foi ensinado. Qual foi ensinado? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pastor, o que pode acontecer, irmão? A Bíblia diz que por causa disso há muitos fracos e muitos que dormem. E é preciso nós entendermos esse contexto bíblico. Por que entender? O que é que você não pode fazer? Comer o pão do Senhor sem examinar você mesmo. Todos nós devemos examinar nós mesmos. O que é examinar, irmão? É fazer um levantamento dos nossos comportamentos de A a Z. De A a Z para quê, irmão? O que eu preciso melhorar? Aí lá você vai olhar, irmão, você vai fazer um autoexame em você e vai dizer: Senhor, eu preciso melhorar essa parte. Senhor, eu vou tomar. Aqui a Bíblia está dizendo que, como que está dizendo o texto? Assim coma do pão e beba do cálice. Porque assim coma do pão e beba do cálice. A Bíblia está falando aí, não coma do pão e não beba do cálice? Está falando? Não. A Bíblia está falando assim, coma do pão e beba do cálice. Por quê? Examinando a você próprio. Quando eu examino a eu próprio, eu vou dizer, eu lembro que uma irmã desse ministério, dessa igreja, ela tomava toda a ceia e eu falei: irmã, a senhora está convicta que a senhora é do Senhor Jesus e a senhora vai se batizar e a senhora não aguenta esperar o batismo? Ela: pastor, eu quero ceiar, pastor. Eu falei: então assim coma desse pão e beba desse cálice. Depois de alguns meses,
nós batizamos ela, né? Depois de alguns meses, nós batizamos ela e ela está conosco até hoje nessa congregação, para a glória de Deus. O que nós precisamos entender, irmão? Que a ceia não é minha. A ceia é de quem? A ceia não é da igreja Missão de Paz. A ceia é de Jesus. A ceia não é da religião. A ceia é de Jesus. Então quem pode participar do corpo e do sangue de Jesus? Quem é, aleluia, enviado por Deus. Quem é enviado por Deus, aleluia, você é enviado por Deus, você é trazido por Deus, todos podem participar em memória do Senhor até que Ele venha. Mas eu preciso ter um compromisso. Eu preciso ter um compromisso. Qual é o compromisso? João capítulo 3. Nicodemo chega para Jesus. O que farei para herdar a vida eterna? Ele vai ter conversa com Jesus de noite. E Jesus começa a falar para ele que ele precisava nascer de novo. Olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Jesus estava falando o quê? Do batismo. Então, todos nós somos necessários entrar pelo batismo, como Jesus foi batizado no Rio Jordão. Tá? Todos nós temos o mesmo propósito. Entendamos que todos nós somos enviados do Pai para quem? Para quem? Para Jesus. E se nós somos enviados do Pai para Jesus, a palavra de Jesus para mim e para a sua vida nessa noite foi que todo aquele que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Jesus te escolheu, Jesus te trouxe para aquilo que você é. Então sinta-se abraçado por Deus. Glória a Deus. Pastor, realmente. Glória a Deus. Cristo já nos preparou, uma já nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te pode saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Fiquemos de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos orar pelo pão, que a partir deste momento vai ser o corpo do Senhor Jesus para as nossas vidas. Oremos. Pai, em nome de Jesus, aqui estou, Senhor, diante dessa congregação, diante desses irmãos, que a qual o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para participar deste pão, participar desse cálice. Ó, papai, de poder é nesta hora que, como o Senhor Jesus partiu o pão, após ter dado graça, nós também aqui, Senhor, estamos, Senhor, nessa função de participar, Senhor, de partir o pão, Senhor, para que a tua igreja possa participar em tua memória, não só hoje, mas para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Sem os dentes apanhar, mas Jesus nos manda outra vez partir. Ao tornar a praia, então vem
certo diante do seu sangue, Jesus. Meu Pai, que possa haver cura, meu Pai, renovo, libertação, transformação. Meu Deus, que o Senhor possa batizar, meu Pai, que o Senhor